Olá, hoje vou-vos falar sobre depressão e muitas vezes daquilo que poucas pessoas falam. Imagina este cenário: são 2 horas da manhã, a casa está em silêncio, toda a gente está a dormir, mas há alguém sentado na beira da cama, completamente acordado. Não está a chorar, não apresenta sinais de pânico, nem sequer, ao olharmos para a cara, manifesta-se particularmente triste, mas sentimos um imenso vazio. E o pensamento que surge é simples e assustador. Eu devia estar bem, mas não estou. A vida está aparentemente normal. No trabalho, na família, na assunção das responsabilidades, mensagens no telemóvel, compromissos. Mas por dentro parece que algo desligou. Algo desligou verdadeiramente. É como se alguém tivesse tirado a cor da vida. E isto é algo que eu tenho ouvido inúmeras vezes em consulta, queridos amigos. As pessoas dizem-me coisas como: eu não sei explicar, mas é como se eu tivesse desaparecido de mim. Queridos amigos, hoje quero falar com vocês sobre algo muito sério, mas que ao mesmo tempo é profundamente humano: a depressão. O que é que realmente é a depressão? De onde surge a depressão? Porquê é que a depressão hoje está a aumentar tanto neste mundo moderno? E talvez mais importante, o que é que ela pode estar a tentar dizer-nos sobre a nossa própria vida? Há uma pergunta importante e que ao mesmo tempo é curiosa, mas que nem sempre se faz. Quando alguém, por exemplo, parte uma perna, nós perguntamos como é que aconteceu. Quando alguém tem febre, perguntamos de onde veio a infecção, para que possamos tratar a febre. Mas já repararam, quando alguém tem depressão, muitas vezes as respostas que nos limitamos a dar, dizemos coisas como: tu tens que ser forte. Ou então, aquela frase muito clássica que toda a gente já ouviu: vai dar uma caminhada, que isso passa. Sai, vai lá fora. Queridos amigos, se fosse assim tão simples, a humanidade toda já tinha resolvido a depressão há, há séculos. Mas, infelizmente, não é assim. E não é assim porque a depressão não é simplesmente tristeza. Antes fosse. Porque a tristeza é também uma emoção, faz parte do rol das emoções do ser humano. E como tal, é saudável também, porque nem sempre a vida nos faz ficar contentes e alegres. Aliás, uma pessoa nunca fica triste, provável, por nada. Provavelmente é porque há um problema. A depressão é algo completamente diferente. A depressão é uma espécie de desconexão, de um desligamento interior. A pessoa passa a sentir um cansaço cada vez mais frequente, que se pode até tornar constante. A pessoa perde o interesse pelas coisas da vida. Começa a ter pensamentos negativos automáticos em catadupa e sente que
tudo deixou de ter sentido. Nada tem sentido. Muitas pessoas descrevem isto de uma forma muito curiosa, amigos. Elas dizem que é como se estivessem a viver a própria vida através de um vidro. Estão lá, mas ao mesmo tempo estão afastadas de tudo. Existe também algo importante sobre o funcionamento da nossa mente que é preciso referir. O cérebro humano foi desenhado para detectar risco. Curiosamente, não a felicidade da mesma forma. Por isso, produz constantemente problemas negativos. Mas detectar o risco também é positivo, porque isso ajuda-nos a estar mais seguros. Os estudos na psicologia cognitiva mostram que muitas pessoas em depressão passam a viver dentro de um padrão mental muito específico. Passam a ver três coisas de forma negativa. A primeira é o conceito sobre si próprios. Passam a criar um conceito negativo acerca de si próprio. O segundo é a mesma coisa em relação ao mundo, um conceito negativo em relação ao mundo. E a terceira é exatamente o mesmo conceito negativo em relação ao futuro. Então, se a mente começa a contar uma história onde tudo parece pesado e sem saída, a tristeza instala-se. E quando essa história se repete todos os dias, a pessoa começa a acreditar que ela é verdade. Lembram-se de contas tantas vezes a mesma mentira que ela acaba-se por tornar verdade. Nós fazemos isto connosco mesmo. Queridos amigos, durante muito tempo acreditou-se que a depressão era apenas um problema químico que se passava no nosso cérebro. A serotonina, a dopamina, a neradopamina, e sem dúvida que a biologia tem um papel importante aqui. Mas hoje sabemos que isso é apenas uma parte da história. E há muitos investigadores, médicos, que desenvolveram trabalhos muito interessantes sobre isso. Por exemplo, existem vários trabalhos que dizem que muitas depressões não são falhas do organismo. São respostas inteligentes do organismo a situações emocionalmente impossíveis, tais como infâncias difíceis, ambientes onde não era seguro expressar emoções, situações onde a pessoa aprendeu desde cedo coisas como verdades. Não chores, não incomodes, não causes problemas. E isto passa a fazer parte da verdade acerca da vida e acerca do mundo e acerca de si próprio. Por exemplo, quando se engolem emoções durante anos, durante décadas, isto vem de acordo com essas imagens e esses pensamentos que produzem trauma. Até que um dia o sistema emocional entra em colapso. E chamamos a isso depressão. Queridos amigos, há algo que eu observo com muita frequência em consultas. Algumas das pessoas mais deprimidas que já acompanhei eram também as mais responsáveis. Parece um paradoxo. Eram também as mais fortes, as que procuravam cuidar de toda a gente, as que resolviam todos os problemas da família. Apenas nunca tinham aprendido uma coisa muito simples. A maioria dessas pessoas nunca verdadeiramente aprenderam a cuidar de si mesmas. Queridos amigos, a depressão muitas vezes aparece quando uma pessoa passa anos a viver para corresponder às expectativas dos outros. E então desenvolve um defeito de caráter, o ser agradador.
agradar, cumprir, a fazer o que é esperado. Mas isto, lentamente, faz a pessoa afastar-se de quem realmente é. E, por vezes, nunca se chega verdadeiramente a descobrir. Queridos amigos, quero agora falar-vos também de uma dimensão muito importante e que tantas e tantas vezes é ignorada. Trata-se do propósito. Propósito da vida. Instituições de desenvolvimento humano, escolas psicológicas de coaching, falam muito disso. Quando uma pessoa perde o propósito, e inclusive a própria religião. E quando isso acontece, ela perde energia psicológica. Sem propósito da vida, a vida transforma-se apenas numa sequência de tarefas. Trabalhar, pagar contas, cumprir obrigações, satisfazer expectativas. E, queridos amigos, o ser humano não foi feito para viver apenas assim. Nós precisamos sentir que a nossa vida tem um significado verdadeiro. Acontece que quando a depressão se instala, ela vem criar alterações, por vezes drásticas, nas 3 relações fundamentais da vida. Na relação que nós temos connosco mesmo, aí a pessoa começa a acreditar: eu não sou suficiente. Na relação que temos com os outros, a pessoa tende a isolar-se, não porque ela verdadeiramente queira, mas porque não tem energia emocional. E a terceira é a relação com a vida, onde tudo parece extremamente pesado, sem qualquer tipo de sentido e sem direção. Queridos amigos, todos nós já sentimos de alguma forma experiências disto. Simplesmente elas não foram sendo alimentadas. Existe também uma ligação muito forte entre a depressão e as adições. O ficar adito a substâncias, a coisas ou pessoas. Isso é porque é algo que é muitas vezes mal compreendido. Porque muitos vícios, queridos amigos, não são sobre prazer, são sobre anestesia. Álcool, drogas, pornografia, comida, trabalho excessivo, jogo, redes sociais, comida. A lógica inconsciente é muito simples. Se eu não consigo sentir paz, pelo menos não quero sentir dor. Mas a anestesia emocional tem um efeito colateral. E esse efeito é que ela aumenta o vazio. Agora, deixa-me pôr um tom um pouquinho diferente aqui. Tentar que a gente possa rir um pouco disto, porque a mente humana é uma coisa curiosa. O nosso cérebro estima-se, cerca de 80 mil pensamentos por dia, se não for mais por vezes. E uma grande parte deles são negativos. Ou seja, reparem bem, se acreditarmos em tudo o que a nossa mente diz, é como se estivéssemos a transformar-nos num argumentista pessimista e a escrever um guião da nossa vida. Já viram bem o tormento? Por isso eu às vezes digo às pessoas que me procuram, aos meus pacientes, nem todos os pensamentos merecem ser levados a sério. E nós precisamos exatamente a distinguir quais os pensamentos que devem ser levados a sério. Queridos amigos, há ainda uma dimensão que considero absolutamente fundamental. E essa é a espiritualidade. Quando falo de espiritualidade, não estou a falar necessariamente de religião. Embora na religião muitas pessoas consigam
reconectar-se com elas mesmas e com a vida e com a criação e com o todo. Estou a falar exatamente dessa ligação, dessa conexão, da conexão ao sentido da vida. É aqui que atribui o significado espiritual. Quando uma pessoa sente que a vida tem significado, que o sofrimento pode ter um propósito, que existe algo maior do que o nosso ego individual, algo muda profundamente dentro dela. E comprovo isto com muitas pessoas que me procuram. E também na nossa vida mundana. Já vi muitas pessoas em profunda depressão começarem a recuperar quando começam a redescobrir coisas verdadeiramente simples, mas que para elas se tornaram grandes obstáculos. Coisas como o silêncio, a oração, a meditação, o serviço aos outros, a ligação a algo maior do que elas próprias, queridos amigos. Porque o ser humano não vive apenas de estímulos. O ser humano verdadeiramente vive de significado. Quero também partilhar convosco que há uma verdade importante que é preciso nós ganharmos consciência dela. Especialmente para lidarmos com pessoas com depressão. É que a depressão não é uma fraqueza. Muitas vezes é apenas tão só o corpo e a mente a dizer: a forma como estás a viver já não funciona. E, curiosamente, muitas pessoas que passam por depressões profundas acabam por reconstruir a vida de uma forma muito mais autêntica. Reconstroem a vida com mais consciência, com mais verdade, com mais compaixão, acima de tudo, com mais propósito, porque elas passam a saber quem são e qual é o propósito da vida e o que precisam de fazer para alcançar esse propósito. Querido amigo, se estás a ver este vídeo e te identificaste com alguma destas coisas, quero que saibas algo muito importante. A depressão não significa que a vida acabou. Às vezes significa apenas que uma parte da vida precisa de mudar. E, queridos amigos, quando começamos a compreender as nossas emoções, as nossas feridas, sim, as nossas feridas e os nossos traumas, e o sentido da nossa existência, acontecem milagres, algo extraordinário. A vida volta devagar, com trabalho, com persistência, mas ela volta. Porque, queridos amigos, às vezes aquilo que chamamos de depressão parece uma contradição, não é? É também o início de uma nova pergunta. E essa pergunta é fundamental que nós começamos a fazer. Quem sou eu realmente? E que vida eu quero viver? Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Partilhem para que mais pessoas possam ver o vídeo. E deixo-vos com um abraço e até ao próximo vídeo.